Salve, salve, nação! Vambora com mais umas notícias sobre o nosso Flamengo, né? O Flamengo já tá em agora reta de final de preparação, né? Para poder enfrentar o Atlético Paranaense lá em Curitiba pela Copa do Brasil na quarta-feira. Mas antes disso, né, tem as notícias do dia, né? Sobre a apresentação do Alan. Será que o Alan ele chega com status de titular? A situação do Vidal, né? Que incrivelmente, em uma grande segunda-feira, quer dizer, né? O Vidal rescinde com o Flamengo e fecha com o Atlético Paranaense, que é o rival do Flamengo, né? Será que o jogo é quarta-feira? Será que na terça-feira ele deve assinar o papel? E será que ele vai pegar o mesmo voo junto com a delegação do Flamengo para poder se apresentar lá, no Furacão? E ainda tem a situação do Flamengo e Claudinho. O Flamengo ainda não desistiu do Claudinho e fez uma proposta oficial para o Zenit de 80 milhões de reais. Proposta oficial. E agora esperando os clubes russos responder, né? Eu acho que 80 milhões ainda tá barato pros caras lá. Porque os caras pagaram 15 milhões de euros, né? Nessa faixa aí, então dificilmente eles vão vender por esse valor, né? Mas o Flamengo não é bobo nem nada, né? Já tem seu plano, sua estratégia ali traçada, né? Então vambora para mais um vídeo aí. Deixando seu like. Crédito ESPN Brasil, e é isso aí. Flamengo aí nos próximos jogos, isso a gente vai falar também da saída do Vidal, vai falar da proposta do Claudinho, mas vamos começar colocando na tela para você, fã de esportes, para você acompanhar com a gente um pouquinho aí dos números do Alan nesse Galo, né, que em muitos momentos ele foi muito elogiado no Galo. Chega aí, ó, ele foi titular pelo Galo em 8 jogos em 2023, 72,4 minutos por jogo e nenhum gol, mas esses são os números do Alan, que como ele mesmo disse ali, ficou fora um bom tempo por conta de contusão e tudo mais, mas chega para ser titular, André, qual o status do Alan nesse Flamengo? É difícil falar sobre o status, eu acho que ele deve ser titular. Ou deve ser considerado titular. A questão é complexa porque na cabeça desse técnico que a gente acabou de ouvir ali num trecho da entrevista, no material do Pedro, a coisa do titular não é uma garantia de atuação em todas as partidas pela maior parte do tempo, substituído ali ao final, não. Ele trabalha com essa titularidade em um número maior do que 11 jogadores, porque ele entende que é preciso fazer esse tipo de movimento para que o time tenha a condição de competir nas diferentes frentes nas quais o Flamengo está. Mas é óbvio que ele tem futebol para ser considerado titular, para pleitear essa vaga. É assim, uma transação, eu digo no sentido de o tempo que ele demorou para sair do Atlético e encontrar um local onde ele gostasse de jogar, porque a ideia de sair do Atlético para mim estava clara pelas declarações e pela forma de é Palmeiras, é Flamengo, para onde vai? Ali ele não queria ficar. Também deve estar mexendo um pouco com a cabeça dele no sentido de se motivar para que essa fase de incertezas fique para trás e ele se encaminhe por um período melhor. Futebol para jogar como titular no Flamengo, evidentemente ele tem. Quem são os nomes que ele rivaliza nesse Flamengo? Com que status, com que tamanho ele chega para justamente rivalizar com esses nomes ali do Flamengo? Chega grande, sim. Chega grande porque o técnico gosta muito dele, sempre bom lembrar. Foi o Sampaoli que indicou o Alan para o Atlético Mineiro. O Alan estava no Fluminense, pertencia ao Liverpool da Inglaterra, né? Emprestado ao Fluminense. O Sampaoli pediu, o Galo foi lá e contratou. Então ele chega com moral perante o técnico. E o jogador que vem ocupando o espaço que o Alan tem como ocupar do time do Flamengo, não vive o seu melhor momento no clube, que é o Thiago Maia, né? O Thiago Maia de 2022, o Thiago Maia do Dorival Júnior, era um Thiago Maia superior ao Thiago Maia de 2023. Então o Alan chega com todo esse predicado. A questão é que o Sampaoli não é um cara de repetição de esquema, de time. Ele está sempre mexendo, é a maneira que ele trabalha. Mas dentro daquilo que o Flamengo tem de opção, dentro da maneira que ele vem colocando o time do Flamengo para jogar, assim, eu vejo hoje um tripé de meio campo com Alan, Eric Pulgar e Gerson como o ideal para o Flamengo. E aí, à frente desses três jogadores para se escolher. O Arrascaeta, certamente, tendo condições. Aí você tem Gabriel ou Pedro, Everton Ribeiro ou Luiz Araújo ou Bruno Henrique, mas eu acho que esse é o caminho. Dá para montar com mais desses jogadores à frente? Dá. Mas o Flamengo, nas mãos do Sampaoli, rendeu melhor com o Gerson como terceiro homem do que com o Gerson como segundo homem, com mais meias à frente. Por isso que Alan, Pulgar, Gerson, Arrascaeta, alguém pela direita
e o centroavante, Gabriel ou Pedro, quem tiver melhor, para mim é o caminho mais natural dentro do melhor que a gente viu do Flamengo nas mãos do Jorge Sampaoli. É isso, o Alan tá chegando, certo? Mas tem gente saindo também, o chileno Vidal tem rumo já, tem rumo que é justamente o Furacão. Ele rescindiu com o Flamengo e acertou com o Atlético Paranaense e o contrato vai até o final desse ano. Vamos ver os números dele na sequência aí? Da passagem do Vidal pelo Flamengo, que inclusive, claro, teve uma passagem aí rápida, mas claro que também foi coroada com alguns títulos, tá? 2 títulos, um título continental e o título da Copa do Brasil, né? Copa do Brasil e Libertadores da temporada de 22. 51 jogos, 24 como titular, um aproveitamento de 63,4%, 2 gols e 3 assistências. Seria de maneira muito simplória, olhar simplesmente a passagem do jogador por títulos. Falar que simplesmente o cara ganhou a Libertadores e a Copa do Brasil foi uma passagem estupenda, maravilhosa. Como é que você analisa a passagem do chileno pelo Flamengo, André? Não chegou ao nível que a gente imaginava, mesmo que eu, pessoalmente, não achasse que ele chegaria para tomar conta da posição, ser uma referência do time com muita frequência. Eu acho que é uma composição de elenco, um jogador que tem muita experiência, poderia atuar, né, com os jovens do Flamengo, de forma a mostrar para eles o caminho, principalmente dentro do campo, já que fora do campo a carreira do Arthur Vidal é uma carreira, digamos assim, mais conturbada, mas evidentemente muita experiência, participações importantes em times da elite do futebol europeu. O que ele tem de bagagem, seleção chilena, não se discute. Mas ele enfrentou alguns problemas. O primeiro foi o João Gomes, que não permitiu que ele se firmasse no elenco. Naquela época o Flamengo tinha basicamente 2 times, também tem hoje, mas era uma coisa mais dividida, né? E o João Gomes não permitiu que ele atuasse no time de cima, digamos, aquele que jogava nas Copas, porque naquele período, principalmente sob o comando do Dorival, a Libertadores e a Copa do Brasil eram as prioridades pela chegada dele já com o Flamengo um pouco atrás na tabela do Campeonato Brasileiro. Então o João Gomes fechou a porta do time considerado mais forte para o Vidal. E depois não houve consistência, não tem houve momentos realmente em que ele jogou mal, em que ficou claro, olha, está em má fase, talvez não emplaque no Flamengo. E aí vem a parte final, que é a saída dele por mais minutos, né, com uma intenção de ser melhor utilizado do que vinha sendo por um treinador que o conhece da seleção, com quem ele, o que tudo indicava, ele tinha uma ótima relação, uma relação de confiança. O Vidal até fez parte das primeiras escalações, né? O Sampaoli o utilizou e dava ali um indício de que seria assim mais vezes. Não foi. E só dá para entender que não foi porque ou ele estava treinando mal e jogando mal, ou componentes do elenco do Flamengo que atuam da mesma maneira ou de forma semelhante estavam no nível acima. Foi o que a gente pôde verificar. Eu confesso que fiquei surpreso porque eu não imaginei que ele continuaria no Brasil. Sim. Eu não imaginava que o próximo clube do Vidal seria um clube brasileiro. Então, quero jogar mais. Eu acho que ele vai descer de nível competitivo para algum lugar onde a experiência, o nome, a bagagem, a trajetória dele fossem meio que definitivas para ele se estabelecer. Não é o que acontece aqui no Brasil, certamente não é o que acontece no Atlético Paranaense, onde eu acho que ele vai ter que lutar para jogar mais como ele quer. Mas quando a gente pensa no Atlético Paranaense, ainda mais nessa posição, aquele meio campo ali, a gente não tem como não falar de Fernandinho. Exatamente. Sua experiência, sua idade, já quase os 40. Mesma coisa do Vidal. O Vidal está com 36. Ou seja, a escolha do Furacão, e de ambos os lados, a escolha do Vidal para ir para o Furacão e a escolha do Furacão pelo Vidal nesse momento. Se o Vidal fez a mudança acreditando que ele vai jogar seguramente, eu tenho muitas dúvidas, justamente pela estrutura do Atlético Paranaense. Assim, aí eu não discuto nome nem qualidade técnica. Eu discuto entrega de intensidade, entrega física, a maneira que o time joga. O Atlético é um time muito vertical. O Vidal é um jogador que no Flamengo entregou uma intensidade um pouco mais baixa. E como você falou, no meio-campo do Furacão, joga o Fernandinho. E vai jogar o Fernandinho, ponto. Acho difícil que esse meio-campo se mantenha consistente como deveria, como precisa, com o Fernandinho e Vidal, muitas vezes, o tempo inteiro. Então, assim, hoje eu vejo o Vidal mais como uma peça de elenco, de rotação de elenco, talvez uma das primeiras na rotação, porque ele não era no Flamengo, do que propriamente para ser titular. Essa é a minha dúvida em relação à utilização. A passagem no Flamengo foi sem brilho algum, e do ponto de vista prático, para a utilização do Sampaoli ou para o olhar do torcedor, vai fazer pouca falta, porque ele entregou mais o nome do que propriamente bola.
Continuando falando a respeito do mercado da bola e mercado do Flamengo, o Flamengo fez a sua primeira proposta aí para o Claudinho, segundo o GE. Tá aí, ó. 15 milhões de euros proposto aí para o Zenit, cerca de 80 milhões de reais, e mais bônus relativos à conquista de títulos, número de partidas disputadas e tudo mais. Os russos, eles querem um pouquinho mais, porque eles gastaram exatamente, só para você entender, Fã de Esportes, 15 milhões de euros quando eles tiraram o Claudinho do futebol brasileiro do Bragantino, justamente para o Zenit. Só que no câmbio, naquela época, esses 15 milhões de euros valiam o que correspondia a 92 milhões de euros, ou seja, os 80 milhões de hoje ficariam bem abaixo. Agora, o Claudinho, independente do valor, que eu acho que aí é o Zenit está pensando na questão do câmbio, talvez, não sei, ou acha que o Claudinho nesse momento vale um pouco mais do que quando tirou daqui. Qual que é o patamar dele para chegar nesse Flamengo? Muita gente fazendo relações com Everton Cebolinha, quando foi para a Europa e voltou. Qual que é a relação, você vê, de Claudinho e Flamengo, André? Bom, é jogador para elevar de nível o melhor elenco do Brasil, para ser visto, considerado por todo mundo, seu treinador, a família do treinador, os filhos dele, como titular praticamente indiscutível, sempre quando o Flamengo precisar dos seus melhores jogadores, das suas melhores figuras. Se vier, né? Se vier. Então, negociar com o Zenit, com os clubes russos de maneira geral, mas com esse nível de clube que é muito ativo no mercado, que contrata muito jogador brasileiro, tem planejamento econômico para vender e não sai dessa linha, porque faz parte da maneira como esses clubes sobrevivem, digamos assim. Eles operam economicamente fazendo esse tipo de negócio. Negociar com eles é muito difícil. Então, o Flamengo faz a primeira proposta. Pode ser o início de uma conversa que vai chegar a um bom termo para todo mundo e o Claudinho vai voltar ao futebol brasileiro para jogar no Flamengo, transformando-se num problema ainda maior para os concorrentes, para esse ano e para os próximos. Mas, de fato, não dá para imaginar como essa negociação vai chegar ao final. Não dá para a gente ter garantia que o Flamengo vai ser bem sucedido. Pois é, o Zenit acaba sendo a ponte justamente para jogadores para irem para outras ligas, né? A Liga Inglesa, Espanhola, mas o Zupac, o Claudinho, quando saiu daqui, o destaque era gigantesco. Craque do Brasileirão, ele saiu. Craque do Brasileirão, prêmio ESPN Bola de Prata e tudo mais. E agora, essa volta, a gente vê muitas vezes como uma volta como algo ruim para o jogador, mas às vezes acaba sendo uma volta para algo melhor, talvez. O Flamengo tem se colocado como uma opção sempre muito interessante para jogadores que estão na Europa e querem voltar ao Brasil, né? Em termos financeiros, o Flamengo paga o que vários outros clubes europeus pagam, não os times de ponta para jogadores de ponta, mas no mercado europeu médio, o Flamengo consegue brigar economicamente. Como você falou, hoje o câmbio está numa situação que favorece, né? Nesses últimos meses, favorecendo aos clubes brasileiros, no caso. Então, o Flamengo é sempre uma boa opção, como ficar na Europa e partir para outro centro também depende da ambição do jogador, e isso é uma questão individual. O ponto que o André falou é interessante, porque é uma negociação que não tem como ser simples, porque estamos falando de um clube que tem dinheiro para comprar e de um clube que não tem pressa para vender e nem precisa do dinheiro para vender. Então, a chance de acabar rápido é difícil, porque o que o Zenit pedir, o Flamengo tem. E o que o Flamengo puder oferecer, o Zenit não está precisando aceitar para ontem. Então vai ser um jogo de xadrez. O Flamengo tem se mostrado muito hábil, muito habilidoso para negociações de mercado. São estratégicos, são pacientes. Geralmente vem a público falar, vai ser difícil, estamos parando por aqui. Porque sabe que não parou. Porque daqui a pouco, e com o Gerson, com o Olympique de Marseille, foi a mesma coisa. O Braz falou, né, que realmente assim, não, essa negociação... Vamos com calma, tá só começando, isso aí vai demorar ainda. Tem o lado do atleta e o Flamengo conta com que o atleta vai conseguir dobrar o pessoal do Zenit, explicar o que é melhor para ele, o que ele quer. Então é complexo. Agora, tendo você o capital para fazer a contratação, e o Flamengo claramente tem, vale a pena. Porque o Claudinho chega e vira titular em qualquer time do futebol brasileiro. Ele escolhe um time, chega, pega a camisa, veste e joga. Porque o Claudinho é um jogador de seleção brasileira, é um jogador jovem, é um jogador valorizado, um jogador que, se o Flamengo quiser revender, tem revenda, embora não seja essa a motivação de mercado do Flamengo. Então, assim, vale. É um tremendo jogador, mas não me parece um negócio que vai ser resolvido de um dia para o outro, não. Aliás, a partida do Flamengo contra o Palmeiras, ela rendeu
Aliás, na coletiva de apresentação do Alan, fã de esportes, Bruno Spindel, diretor de futebol do Flamengo, falar um pouquinho a respeito do Bruno Henrique, porque basicamente nessa partida ele acabou se lesionando 3 ou 4 semanas fora. E a gente, quando pensa no Bruno Henrique, pensa no Flamengo, pensa em alto rendimento, um jogador importante para a equipe. E quando a gente pensa em jogador importante para a equipe, você, ou pelo menos o torcedor flamenguista, André, espera que ele esteja em campo em momentos cruciais da temporada. E o Flamengo tem um baita de um jogo agora, Copa do Brasil, que a gente pensa no meio da semana. Sim. É uma pena, né? Quando você vê a imagem. A gente, na semana passada, elogiava o Bruno Henrique. Atuações decisivas, mostrando o seu potencial, dando sinais claros de que aquele Bruno Henrique, antes de se machucar e ficar longos meses fora do futebol, poderia estar voltando e voltando rápido. Acontece um lance normal de jogo. Pode acontecer num treinamento, pode acontecer numa partida de um perfil mais baixo do que esse encontro entre Flamengo e Palmeiras. Faz parte do que é ser jogador de futebol. Infelizmente, e no caso dele, a repetição torna a coisa mais infeliz ainda para todo mundo, para absolutamente todo mundo. É claro que ele é o principal atingido por essa sequência. A nota do Flamengo, ela não é clara, né? Ela fala em torção de tornozelo e joelho e lesão ligamentar. Não dá para saber se é no tornozelo ou se é no joelho. Pode ser mais ou menos preocupante. De fato, não é uma boa notícia. A única coisa boa na explicação que o Flamengo dá é que o tratamento vai ser feito com fisioterapia. Isso para o momento. Não se falar em outro tipo de abordagem a essa lesão é uma coisa boa para quem veio de uma operação e de uma recuperação que durou meses. Já faz falta, lógico. Não tem como não falar que o Bruno Henrique não faz falta em qualquer equipe. Até porque ele é um jogador altamente decisivo e o Flamengo vai viver esse meio de semana uma decisão contra o Atlético Paranaense. Então, espera que seja algo menos grave do que a nomenclatura sugere. Sempre que se fala em ligamento, todo mundo fica muito assustado. É um estiramento, não é uma ruptura, felizmente. O Bruno é um cara que merece ter uma temporada mais tranquila daqui para frente. E para o Flamengo, tê-lo por perto, tê-lo saudável, é estar sempre mais perto de vencer. Porque ele é um jogador com uma capacidade de decisão que poucos jogadores têm no país. Fã de esportes. Então é isso aí, nação. Mais um vídeo aí, né? Eu só quero tocar aqui em 4 pontos aqui que passaram nesse React, né? Os 4 pontos vai ser bem rápido. Dessa vez vai ser bem rápido. O primeiro ponto sobre a proposta oficial que o Flamengo fez ao Zenit, né? De 80 milhões de reais. É uma proposta boa, só que é uma proposta um valor bem inferior ao que o Zenit comprou em relação ao Bragantino, né, na época, né? Quando o Zenit comprou o Claudinho do Bragantino na época, né? O Zenit pagou por volta de 15 milhões de euros. Só que antigamente o câmbio estava na faixa de 5 a 6 e pouco, né? Hoje em dia o câmbio está um pouco ali 4,90, entre 4,80 a 5 reais. Então o Flamengo tem que aumentar a proposta. Eu creio que essa primeira proposta o Zenit vai recusar, obviamente, mas isso pode ser uma estratégia utilizada do Flamengo para poder tentar abrir uma conversa ali, né? Ou tentar deixar os russos mais maleável, né, para a conversa. A situação sobre a lesão do Bruno Henrique, espero que ele consiga voltar o mais rápido possível, né? Porque lesão, todo mundo está apto a se lesionar, principalmente jogador de futebol, né? Ainda mais um cara como o Bruno Henrique, que a cada lesão ele se supera mais ainda, né? Nem cada lesão, a cada dia ele se supera mais ainda, principalmente na fisioterapia. Terceiro ponto, o Alan chega com o status de titular. Se ele voltar a ter o condicionamento físico, o ritmo de jogo, isso é só jogando. E o Alan, sinceramente, ele pega a vaga de titular tranquilamente nesse Flamengo. E a situação do Vidal, acho que ele chegou com uma grande promessa aí do Flamengo. Todo mundo, uma grande expectativa de o Vidal repetir aquele futebol que ele chegou a apresentar na carreira, óbvio. Pelo auge dele, muito difícil, mas um bom futebol sim. E a expectativa acabou diminuindo, né, ao longo do tempo. Foi campeão aí Copa do Brasil e Libertadores. Era o objetivo dele ser campeão com o Flamengo, aconteceu. E agora, quando ele teve a oportunidade de jogar como titular, não aproveitou e faz parte, né? É um ciclo. E é isso aí, nação. É isso aí, tamo junto. E agora o próximo compromisso do Flamengo é contra o Atlético Paranaense, que o Bruno Henrique desfalca, né? Infelizmente. É um jogador super decisivo. E já tinha passado até na vaga do Cebolinha. Já tinha até ultrapassado o Cebolinha nessa vaga de quem entra, quem sai, né?